Nesse vídeo nós falaremos da compreensão da psicologia como uma ciência para Skinner. Skinner, então, propõe que possa ser estudado o comportamento. Ele traz alguns elementos novos para essa proposta. Este é Skinner. Ele nasceu em 1904 e desde o início ele se destaca, né, por como ele tem domínio do rigor dos procedimentos experimentais. Ele segue defendendo a psicologia como estudo do comportamento e essa questão de observar as interações entre os organismos vivos e os ambientes. Mas Skinner não vai olhar para a relação entre ambiente e organismo como uma relação de causa e efeito. Ele vai buscar olhar para essas interações de uma forma mais ampla, como descrevendo relações funcionais entre as alterações ambientais e os comportamentos. Como assim, Marcela? Né? Primeiro, o importante de guardar é romper, que não vai ser causa efeito. Vai olhar as relações que existe um organismo que interage num meio. Interagindo nesse meio, modifica esse meio. Modificando esse meio, o meio também modifica o organismo que age nesse meio. Ou seja, são redes de relações. Não é algo direto, né? Ambiente, organismo, organismo, ambiente. São redes de relações que vão se construindo. Aqui está Skinner, na chamada caixa de Skinner, que foi que ele criou, né, estudando, no caso, ratos, e como que as respostas dos ratos poderiam ser influenciadas pelas consequências dessas respostas. Não só pelo que vinha antes da resposta e gerava a resposta, mas também pelas consequências. Vamos aos poucos. O Skinner, ele se destaca porque, apesar dele defender o comportamento como objeto de estudo, não é para negar a experiência subjetiva. Né? Ele elege o comportamento como objeto de estudo, defende que o comportamento é um objeto de estudo que pode ser observado, que pode ser registrado, que pode ser verificado, mas a experiência subjetiva ela não é deixada de lado. Ele vai olhar justamente como é que a experiência subjetiva é formada e como aquilo que a gente chama de subjetivo também são formas de comportamento. Quando eu penso, eu também estou me comportando. Quando eu sinto, eu também estou me comportando. Quando eu lembro, eu também estou me comportando. Quando eu imagino, eu também estou me comportando. A diferença é que não são comportamentos observáveis por outras pessoas, mas também são comportamentos. E assim como outros comportamentos, são também aprendidos. Eu aprendo a falar e também aprendo a pensar. Para eu aprender a pensar, eu preciso ter aprendido também uma certa língua que eu aprendo falando. Então, quando o Skinner busca conhecer em que condições a vida subjetiva se desenvolve, ele vai olhar para as relações sociais, que é nas relações sociais que a gente aprende as palavras, que a gente aprende a nomear, e tem horas que a gente faz isso em voz alta. Agora, por exemplo, eu estou falando em voz alta e vocês podem observar o meu comportamento de falar. Mas se eu desligo o computador, deito no travesseiro e começo a pensar no que eu disse na aula, eu também estou me comportando, né? No livro, que é o principal da nossa matéria, lembrando que quem lê esse livro, seguir esse livro, vai absorver os conteúdos que a gente vem acompanhando desde o início da disciplina, né? É dito assim sobre o Skinner. É em sociedade que se aprende a falar, e uma parte da fala pode se referir ao próprio corpo e ao próprio comportamento do sujeito. Contudo, essa capacidade para falar de si é aprendida na convivência com os outros. A gente aprende na convivência para depois fazer esse comportamento silenciosamente.
A gente aprende conversando para depois pensar sobre si introspectivamente. Toda linguagem é assim, social, mesmo quando se refere ao mundo privatizado. Então, isso é um elemento muito importante que o Skinner acrescenta, né? Estudar os comportamentos observados, entre esses comportamentos, estudar os comportamentos verbais, mas aquilo que a gente experiencia subjetivamente também é da ordem do comportamento, mesmo que não possa ser observado por outras pessoas. Por isso mesmo, o mundo privado de cada um é uma construção social. O que eu sinto, vejo, pressinto, lembro, penso, desejo, sempre depende da maneira como a sociedade me ensinou a falar e a prestar atenção aos estados do meu organismo. Então, essa é uma das vertentes que vocês vão aprender ao longo do curso, que é a análise do comportamento, e esse foco em como se dá o aprendizado dos comportamentos, que é algo bem interessante. O Skinner, buscando essas descrições de relações funcionais entre as alterações ambientais e os comportamentos, o que ele percebeu? Que quando um organismo vai se comportar, existem as condições ambientais que vêm antes, que são as condições ambientais antecedentes. E antes se buscava a causa dos comportamentos nas condições ambientais antecedentes. Mas não são só as condições ambientais antecedentes que influenciam no comportamento, né? Que seria esse modelo estímulo, resposta. O estímulo é uma condição do ambiente que vem antes, a resposta é o comportamento. Skinner começa a prestar atenção como grande parte dos comportamentos é influenciado pelas consequências. Quando uma consequência da forma como eu me comporto é boa para mim, esse comportamento tende a se repetir. Quando uma consequência de como eu me comporto me traz danos, prejuízos, esse comportamento tende a diminuir. Um comportamento que traz prazer tende a se repetir. Um comportamento que traz dor tende a diminuir. Ou seja, os nossos comportamentos são influenciados pelas consequências. E aí o modelo pensado por Skinner é estímulo, resposta, consequência, né? Existe a condição anterior, mas para entender o comportamento não dá para olhar só para o que estimulou. É preciso olhar também a consequência dos comportamentos. A ideia, então, do behaviorismo radical é um organismo, ao comportar-se, produz modificações no ambiente, que, por sua vez, alteram a forma como o indivíduo se comporta. Então, vai acontecendo uma rede de relações que vai bem além de uma linha reta entre estímulo e resposta. Certo? No próximo vídeo, nós vamos ver alguns autores que influenciaram essa visão do Skinner sobre a importância do aprendizado e também sobre a importância das consequências do comportamento.